Olá pessoal, os alunos do curso de especialização em informática em saúde da UAB Unifesp. Estou aqui eu e o Fábio. Olá pessoal. A gente escolheu aqui esse cenário aqui que é bem interessante aqui na Escola Paulista de Medicina, porque a gente está aqui em cima de um prédio do Acadêmico 1, que é um prédio bem antigo e um dos mais altos aqui da região. E a gente escolheu esse cenário aqui para trocar uma ideia aqui bem rapidinho e também mostrar para vocês. A gente achou bem curioso apontar para vocês aqui os aspectos da Escola Paulista de Medicina, né? A gente estava começando aqui a conversa falando de dados, né, das bases de dados em saúde, e lembrando que a gente apontou no material para vocês pelo menos 5 visões sobre bases de dados que a gente localiza, consegue perceber ao fazermos buscas na web, né? Então são as bases bibliográficas, né, que são bastante comuns na área universitária. As bases de dados propriamente ditas, disponíveis no site da DataSource. Isso, são os dados. Tem bases clínicas, né, de hospitais e clínicas, que também a gente localiza a literatura. Mencionamos também os sistemas informatizados, que também geram bases, são interpretados como bases, né? E por fim os dados abertos, que é uma coisa bastante nova no Brasil. Já tem alguns países que é uma iniciativa até por lei agora, já tem mais de um ano a lei, em que os dados públicos, né, os dados dos gestores precisam estar disponíveis para a população fazer as suas análises, né? Mas uma coisa me veio à cabeça: será que o que nós mencionamos naquele material, professor, será que são somente essas as fontes de dados que nós temos hoje? Ah não, se você for pensar, tanto na web, mas tem coisas que não estão ainda descritas na web, né? Pode ter geração de dados para a área da saúde em tudo quanto é lugar, né? Por exemplo, até para mostrar para vocês, aqui por exemplo, o Hospital São Paulo, né? O Hospital São Paulo é praticamente esse quarteirão aqui todo, né? Ele se verticalizou aí nos últimos anos. A Escola Paulista de Medicina tem 80 anos já de vida, eu acho que já fez 81. E a universidade aqui no Campo São Paulo, para você ter uma ideia, Fábio, são 200 endereços espalhados aqui no bairro. Então imagina a quantidade de dados que é gerada aqui nos atendimentos. Ó, até peguei lá no site, lá são 800 leitos, né? 775 leitos que o Hospital São Paulo tem. São 800 mil atendimentos ambulatoriais por ano. São quase 30 mil internações ano, né? Acho que são 15 mil cirurgias. São exames laboratoriais de imagem, mais de 3 milhões ano. Imagina a quantidade de imagens, de dados, quantos terabytes são gerados aqui. Esse número eu nem tenho. O número que mais me impressionou aqui, Fábio, dispensação, que é dar remédio e outros tipos, são mais de 70 milhões de dispensações ano. Então você imagina, você vai fazer uma análise de erro de dispensação, né? Um pequeno percentual desse número já é uma quantidade enorme de dispensação. Então é fundamental essa disciplina de bases de dados de saúde, porque precisam de pessoas capacitadas para interpretar os dados, porque os sistemas já estão sendo montados ao longo dos anos, mas lidar com um volume enorme de dados e fazer correlações diferenciadas que consigam mostrar o comportamento do funcionário ou mesmo fenômenos desses dados, né, reações adversas, por exemplo, ou exames que não têm tanta necessidade, não são nem depois usados para ajudar no diagnóstico. É muito importante essa análise, mas isso, Fábio, é só o que? O mundo aqui do Hospital São Paulo e das casinhas aqui que fazem atendimento é um mundo formal. Mas se você for olhar aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo, aqui ó, tá a Vila Clementino, né? Você tem a Vila Mariana, a Paulista, que está ali naquelas antenas, aqueles prédios. A quantidade de gente que trabalha aqui é o centro financeiro aqui do país. Aqui na Paulista, olha a quantidade de gente que trabalha. Ali você tem o Parque do Ibirapuera. Será que no Parque do Ibirapuera tem alguém gerando dados da saúde? Com certeza, o pessoal está correndo, o pessoal está fazendo exercício. Eu, por exemplo, pedalo, uso o celular para me dar mapa, eu posso monitorar meu coração, como é que está a temperatura do ambiente, posso fazer correlação, o meu gasto calórico, por exemplo, né? Conectado com o meu frequencímetro. Então, por exemplo, se quiséssemos monitorar todas as pessoas, o mundo ideal, monitorar todas as pessoas, a frequência cardíaca das pessoas que estão correndo no parque.
eu poderia identificar quem tem problema, quem não tem Exatamente, você pode ter análise de diferentes perfis, né? De normalidade, pessoas que estão fora de uma normalidade, do ponto de vista estatístico, né? Para poder, talvez, fazer uma campanha de hipertensão, né? É interessante também aqui, se você for olhar aqui, por exemplo, o pessoal que está andando no carro aqui na 23 de maio, aqui indo para o aeroporto de Congonhas. Hoje tem aplicativos do tipo Waze e outros, que o pessoal monitora o trânsito, né? Cada aparelho celular gera uma informação sobre o movimento e a posição onde ele está. Então você imagina a gente usar isso do ponto de vista da saúde, sem identificar a pessoa, para monitorar, por exemplo, situações de saúde de uma população maior, né? Que é o Programa Saúde da Família, às vezes não... Ele coleta dados desse tipo, né, até com alta qualidade, mas não em grandes volumes, né? Então você pode ter um monitoramento aí com meios eletrônicos que podem colaborar com essas análises que já são feitas da maneira tradicional. Perfeito. Né? Então, se você for ver, qualquer dispositivo eletrônico, qualquer vivência aqui pode ser usado numa análise de saúde. Né? Legal, muito legal. Tá? Então, pessoal, então fica para vocês aqui, para encerrar o vídeo, aqui uma cena final aqui da nossa cidade de São Paulo. Espero que vocês possam visitar aqui a gente qualquer dia desses.